que um exército é o exército branco e outro exército é o exército azul. E esse exército azul vai ser comandado pelo Beatrix e pelo Harold e pode estar atacando aí em outro lugar de Kattegat. O Ivar também pode estar entrando em exílio como o Ragnar, sumindo por um tempo e assim repensando suas ideias. Que é o retorno do Vidente, que eu acho bem provável o Vidente estar retornando. Bom, eu tenho que parar de fazer essas teorias aqui no canal, porque já tá virando spoiler já. Acho que eu vou deixar isso um pouco de lado, porque eu tô começando a contar os episódios, tá? Tá sendo um pouco de sacanagem. O pessoal vai desistir de assistir meu vídeo. Ué. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniel, eu estou trazendo mais um vídeo. E o vídeo de hoje é a análise aí desse último episódio da temporada, o episódio 20, o episódio que trouxe emoções e abriu todo o caminho, todo um futuro aí para a série Vikings. Mas antes desse vídeo começar, eu quero pedir para vocês me seguirem lá no meu Instagram. Só peço isso para vocês, se vocês entrarem lá, me seguir, que eu estou sempre atualizando as pessoas do meu canal lá de alguma forma. E se você também tiver alguma dúvida, você pode mandar um direct que eu estarei respondendo lá. Então, por favor, dá aquela seguida lá pra gente trocar uma ideia, pra gente ter uma interação no canal. Agora, bora pra essa análise, porque eu tenho muita coisa boa para falar sobre esse episódio. Bom, o episódio que foi focado aí nessa guerra dos irmãos, um episódio que teve uma guerra muito natural, não teve aquelas coisas de ficar uma paralisação, uma troca de cena. A série simplesmente deixou essa guerra correr com os acontecimentos, não ficou tentando inventar da mesma forma que inventaram naquela guerra do episódio 10, no episódio final aí da primeira parte da quinta temporada, e esse foi um dos pontos positivos do episódio e que contribuiu muito. Foi uma guerra até muito parecida com a da França, né, onde os vikings tentam invadir uma muralha. A diferença é que a fortaleza da França é um lugar maior, mas em contraproposta, lá os guerreiros que estavam defendendo não tinham tanta habilidade, e nessa aí era uma fortaleza viking, não era tão grande, mas os guerreiros que estavam cercando ela tinham uma grande habilidade, tinha um treinamento do exército muito bem feito, então isso também que complicou esse lado. Bom, o Ivar, eu creio que em um certo ponto ele sabia que em um momento ele poderia estar caindo ali, porque é como eu citei no vídeo anterior, no vídeo que eu falei sobre o episódio 20, onde que o Ivar estava lutando praticamente em 3 frentes, onde tem os 2 exércitos, que é do Bjorn e do Vidsec, e também com o povo de Kattegat. Isso foi deixado muito bem claro quando o Bjorn vai bater retirado e o Bjorn fala que vocês eram meus amigos de infância, vocês brincaram comigo, eu não sou inimigo de vocês. Então o povo de Kattegat sentiu um pouco esse abalo e também o Ivar já não tinha aquela popularidade com as pessoas de lá. Então eu creio que em algum momento o Ivar já tinha um pouco desse pensamento que ele iria acabar caindo aí. E também ele tinha uma questão sentimental. Dá para se perceber que o Ivar sentiu um baque na hora que ele percebeu que os seus irmãos, a maioria deles, só faltou o Ubin, iam atacar ele. Então ele deu aquele meio sentimento de tristeza, e isso a gente não percebe muito, só que ele sentiu sim. A gente viu que nesse episódio o Ivar ficou meio no canto dele, ele tentou tentou acreditar que o que as pessoas falaram sobre ele era mentira, só que ele no fundo sabia que era verdade, que ele é um tirano. Então a gente tem essa parte do povo de Kattegat que não ofereceu nenhuma resistência da guerra. E também um dos fatores da guerra é a questão da morte do Magnus, né? Que parece que essa temporada de Vikings foi a 5ª temporada onde eles trabalharam nessa parte de fechar o que ainda estava aberto, porque no episódio 11 a gente tem um retorno do Rollo e ele já levanta essa questão aí do Rollo ser pai ou não do Bjorn. Chegou a definir, o Bjorn é filho do Rollo, o Bjorn não é... Não chegou a definir nada, mas era uma questão que os fãs já levantavam, que os fãs tinham uma desconfiança, e então na série acabou acontecendo isso e tirando esse fato de ficar perguntando o Bjorn é filho do Rollo, o Bjorn é filho do Rollo, o Bjorn é filho do Rollo. Outro fator também foi a retirada de alguns personagens. Um deles é o Bispo. O Bispo era um personagem magnífico, era assim, tinha uma história grande, uma história interessante, era um grande guerreiro,
Só que no caminho que a série vai levar, e que eu vou falar mais à frente, ele não tem alguma parte interessante ou importante para realizar. É ser um personagem vago em meio a todo esse enredo. Também a gente tem a morte da Judith, que era uma personagem que também estava fazendo hora na série, vamos dizer. É uma personagem incrível, sim, era uma personagem inteligente que conduzia as coisas, mas estava na hora de acabar cortando, o Alfred acabar cortando esse laço dele com a mãe, de ter a mãe para conduzir tudo que acontece no Wessex. Isso tinha que acabar, e agora o Alfred vai ter que tomar as rédeas da situação. Então, o Vikings acaba com isso. E o outro é o suposto filho do Ragnar, que o pessoal tanto questionava. Cadê o filho do Ragnar que ele teve com a princesa de Mercia? Será que ele está vivo? Será que ele é o filho do Ragnar? Então a série traz ele, não dá aquela visibilidade total, só em um episódio que a gente vê isso, onde ele é muito questionado, e por fim termina com ele com a morte qualquer, tipo, personagem qualquer que surgiu aí, então vamos acabar. Voltando à batalha, a gente tem a Freydis, que foi uma personagem importante na decisão desse episódio, porque sem ela ia ser difícil haver um segundo ataque, então ela vai e acaba entregando o Ivar e acaba morrendo. E a morte dela, tudo serve para um propósito isso, porque essa quinta temporada, querendo ou não, vai ser uma temporada que vai moldar o Ivar para a sexta, porque a gente vê um Ivar como um tirano, o Ivar que faz ações terríveis, mas acha que está no caminho certo, mas ele, em sua vida, ele encontra um grande amor depois da sua mãe. E com o passar da temporada ele foi perdendo cada coisa. Primeiro ele perde seu filho, ele também perde o apoio dos irmãos, ele acaba perdendo o seu considerado império que ele tanto dizia, e a mulher que ele amou depois de sua mãe. Então ele vai perdendo cada coisa de cada vez, e isso provavelmente vai moldar ele para uma sexta temporada, onde ele se exila, como eu já tinha falado antes. Essa temporada, além de estar fechando alguns assuntos, ela também serviu para moldar um Ivar para o futuro. Além do mais, é uma temporada que esteve aí para organizar a história, como eu falei, onde fecha as pontas, tem a questão do Ivar, mas ela também começa a endireitar a certos caminhos, porque agora os Vikings vão para novos ares, como já foi apresentado em algumas notícias. A sexta temporada de Vikings vai ser explorando o leste europeu, onde eles estarão indo para o leste. Então, essa temporada teve algumas situações desde a primeira parte que eu falo, para que tudo isso chegue a um objetivo, que é mudar a rota dos Vikings, porque a gente viu que essa temporada não teve um enredo incorporado, teve algumas invasões na Inglaterra, interessante sim, alguma briga entre família dentro daquele núcleo, porque existiam brigas, assim, existiam confrontos entre o povo nórdico, o lado viking, só que ficou algo que a gente já tinha visto, então não despertou o interesse ou uma grande emoção para as pessoas. Agora eu vou falar uma coisa também que você talvez não percebeu, mas eu falo uma coisa: se você quer saber um pouco ou tentar pensar em um futuro da série, comece a reparar nisso, que é sobre talvez um futuro filho do Bjorn, onde algum Hild fala que quer ter um filho. O Bjorn parece que também quer ajeitar a sua vida, porque ele fala que não foi um bom pai, então ele se sente culpado com isso, e ela querendo ter um filho vai ser uma chance de ele se redimir um pouco na situação. E preste atenção por que quem fica ligado nisso. Porque o filho do Bjorn pode nascer com algum nome importante, algum nome aí que vai dar uma ideia de futuro na série Vikings. Porque há alguns nomes que precisam estar nessa história e ainda não surgiram na série. Um deles é o Leif, que é o descobridor das Américas, assim, onde falam que ele descobriu a América antes de Colombo. Então é um personagem importante, claro que é um personagem à frente, mas também não está muito distante do enredo que Vikings está trazendo hoje. Então, o Bjorn ter um filho e ter um nome como esse é o tempo certo de ele crescer e estar fazendo essas expedições. Também a gente pode falar do Eric, Machado de Sangue, eu não sei, me desculpe aí do formato que eu falei, que é o pai do Leif, que ele também acaba descobrindo aí a Groenlândia. Então são dois nomes importantes
que ainda não surgiram na série com nenhum personagem, e talvez um filho de um Bjorn, que é um personagem muito importante na série, pode estar nascendo com o nome de Leif e está criando um legado em volta disso, entendeu? Por isso que é importante você ficar ligado. Então, por fim, a gente tem o Bjorn se tornando rei, algo que muitos desejavam. É uma cena muito importante porque a Lagertha vai coroar o Bjorn rei. É tipo a Lagertha tá passando um legado, porque aquela espada, o Ivar não chegou a tocar nelas, né? A espada de ser rei de Kattegat. No começo era questão de Lorde e tudo assim. Só que o Bjorn, a Lagertha passa esse legado pro Bjorn, onde o Bjorn se torna rei e carrega um fardo muito grande de continuar essa dinastia dos Ragnarssons, que vem de seu pai, a Lagertha, passou ali por mão da Aslaug também, e chegou nele. Então o Bjorn pega uma grande responsabilidade. E aí que surge uma das cenas mais impactantes do episódio, onde deixa bem claro a comparação do Bjorn com o Ragnar, que é ele sentado na pedra segurando a espada, e o Bjorn começa a questionar sobre as coisas que o pai dele havia falado com ele, porque o Ragnar sempre deixou claro: olha, Bjorn, você é o futuro do nosso povo. Quando você governar, você vai ter que governar com o cérebro e não com o coração. Cuidado com essa questão de poder. Tem que ter um sentido para você estar fazendo isso. Então o Bjorn começa a se questionar e pensar muito nisso. E se a gente pegar, o Ragnar tinha um sentido sim para ser rei. Porque o sentido dele, ele acaba abrindo as portas da navegação para o oeste. E ele, sendo rei, ele tem como objetivo conseguir terras férteis na Inglaterra para criar assentamentos e dar uma qualidade de vida melhor para o seu povo. Então o Ragnar tinha toda uma função ali. E já o Bjorn não tem muito isso, então por isso que ele começa a questionar. O Bjorn, ele é mais um descobridor, um navegante, do que um governante. Da mesma forma que o Ivar é um estrategista, é um líder de batalha, bem melhor do que ser um governante. Então o Bjorn parece que ele não está vendo muito sentido em ter o poder nas suas mãos, em ser um rei, e ele começa a se questionar sobre isso e também começa a ter medo do poder, porque como o Ragnar sempre falou, poder é sempre perigoso, atrai o pior e corrompe o melhor. Então o Bjorn fica nisso na cabeça. Provavelmente o Bjorn deve estar passando esse reinado para o Harald. O Harald também é um personagem que eu admirei ele, porque o Harald sempre deixou claro as suas intenções. Ele sempre falou: olha, eu quero desbancar os Ragnarssons e quero unificar a Noruega. O Harald sempre deixou claro isso, foi firme em seus acordos, nas suas intenções. E também um fator na luta, que o Bjorn está quase morrendo e ele decide salvar o Bjorn lá. Então ele é um cara honrado, é algo que eu admiro no Harald, e por isso o Bjorn talvez deve estar passando esse legado de rei para ele, e o Bjorn vai acabar tocando sua vida aí. A gente também tem um retorno do Vidente, algo que eu falei aqui no canal, fiz vídeo sobre isso, falei que o Vidente ia retornar. A gente não sabe se foi um retorno físico dele, mas já pegamos a ideia de que talvez o Bjorn não seja só uma questão, o Vidente não seja só uma representação física, mas sim também uma representação espiritual. E a gente vê a presença do Vidente nisso, falando com o Bjorn, conversando com ele. Então foi uma parte muito interessante do episódio, e resta saber se o Vidente vai estar aí de vez com o povo todo retornando, ou ele vai aparecer só em alguns sentidos assim para alguns personagens importantes dessa trama. E por fim, no final do episódio, a gente tem o Ivar se exilando, algo que eu falei também que o Ivar poderia estar se exilando, algo que eu vinha falando desde o início da quinta temporada, da primeira parte, muitas pessoas, isso e aquilo, e é algo que foi esperado, porque o Ivar não tem mais lugar nenhum, ele decide traçar uma nova rota e vai abrir também o espaço da série para um novo local, coisa que eu também falei, que essa derrota do Ivar ia ampliar o contexto da série. Então o Ivar aí tem alguns destinos que pode ser Kiev, não sabe, lá na Rússia, onde os vikings tiveram sua presença, só que está com uma pinta bem grande de ele estar em algum local do Oriente Médio. A gente sabe que a presença dos vikings no Oriente Médio por causa de artefatos históricos, isso e aquilo, mas um contexto de ter registro sobre isso é muito pouco mesmo. A gente sabe que havia todo um comércio entre vikings e o pessoal de lá, mas a gente não sabe muita história, pelo menos os registros não falam sobre isso.
e parece que a série Vikings deve explorar esse sentido, o que torna a série ainda mais difícil de se decifrar, porque a quinta temporada foi muito fácil, dava para se saber o que estaria acontecendo durante a temporada, e agora se Vikings ir para esse destino vai ficar difícil, porque é algo que tem poucos registros históricos e também onde vai levar os personagens a um novo ambiente, a um novo ar, que vai ficar muito difícil saber o que vai estar acontecendo em Vikings. Então, já falando um pouco do futuro, um pouco da sexta temporada, a Inglaterra e Kattegat deve sair um pouco de foco. E por que isso? A gente está vendo o Ivar tomando um novo destino ao Oriente Médio. Então, a gente tem os árabes ibéricos, que é onde o Bjorn fez aquela excursão, eu acho que é isso mesmo, e tem os árabes do leste, que é onde o Ivar deve estar se destinando. Então, Vikings vai começar a seguir novos rumos. O Bjorn deve voltar também a algum lugar ali mediterrâneo, não sei, porque ele chega naquele lugar, abre esse enredo em Vikings, mas ele não se fecha. E o Bjorn, como a gente sabe, ele quer navegar, ele quer conhecer, ele também se interessou muito sobre chegar na Constantinopla. Então, ele deve estar traçando esse caminho e a gente vai ver o Bjorn se aventurando mais ainda. Vai tirar um pouco dessa parte, vai para o lado. O Ubbi também deve ser um que deve se tornar rei. Eu aposto em que ele vai ser rei da Dinamarca, por toda a história que criou de ele ter um confronto com o rei da Dinamarca, vencer, ele está adotando esse povo. Então, o Ubbi pode estar se tornando rei. E sendo assim, Kattegat vai saindo um pouco do foco, porque vai estar nas mãos do Harold, acho que não vai ter muita história para se trabalhar lá. E a Inglaterra também, eu acho que pelo menos na primeira parte dessa temporada não vai ficar muito no radar de Vikings. Na segunda parte, sim, ela deve retornar, mas na primeira parte deve ficar meio ali, não sei o que vai estar acontecendo. Essa temporada contará aí com a presença dos famosos Rus, dos Varegs, que falam, não sei como é que é, lá de Kiev, etc. Então vai ser uma parte interessante. A parte também do Oriente Médio. E a gente tem que também pegar um pouco do destino do Hvitserk, que fala que ele vai realizar algo que os outros ainda não realizaram. Então esse é um fator interessante, sabendo onde o Hvitserk pode estar abrindo para a série prosseguir. Então os irmãos, os Ragnarssons, vão trazer muitas emoções nessa sexta temporada, nesse futuro de Vikings. Voltando a falar também um pouco do episódio 20, algo que eu reparei, talvez você pode ter esquecido, é que a série não apresentou o desfecho da história do Floch. Mostra as coisas caindo com ele no episódio 19. Eu esperava que no episódio 20 poderia ter mostrado se ele morreu ou não, qual destino que ele pegou. E então deixa um desfecho fechado aí, um desfecho aberto aí para o público, onde a gente não sabe o que aconteceu, e vai ser uma das questões que vão ser levantadas até o início da próxima temporada. Vikings foi muito inteligente nessa parte. Então o vídeo foi esse, pessoal. Se você gostou aí, deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative os sininhos de notificações para não perder nenhum vídeo. Se você quiser trocar também uma ideia, conversar comigo, acompanhar um pouco o que acontece no canal, me siga nas minhas redes sociais, principalmente lá no Instagram, que é onde eu falo sobre o canal. Muito obrigado pela sua visualização. Se você gostou dessas análises aí que eu fiz de Vikings, deixe seu comentário aí para mim saber. Se você tem ideia de analisar uma outra série, também comente. Comente o que você achou da temporada, do episódio, porque vai ser muito da hora esse feedback que vocês vão me passar. Então é isso, fui!